Olá, meus aluninhos e seguidores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre as características da poesia escola romântica. Bom, acho que a principal característica que vocês vão notar é a idealização da mulher como musa, né? Como a musa inspiradora, a idealização do herói, né? E vamos dizer assim que há um certo egocentrismo, uma preocupação muito profunda com o eu, né? Uma coisa que é bem característica também na escola romântica é que a literatura, de uma forma geral, ela visava muito aquele nacionalismo, né? Você exaltar as coisas que são da nação, você exaltar heroísmos da nação e heroísmos do cavalheirismo, né? A mulher era sempre a figura idealizada e a figura inatingível. Você pode ver assim nas poesias, lembra que eu falei na outra vez que elas seguiam um certo ritmo, havia uma certa entonação no declamar, né? E que dava assim a sensação de musicalidade. Um dos poetas assim que eu gosto bastante nessa época é Gonçalves Dias. Tem um trecho da poesia Tamoios dele que diz mais ou menos assim: sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Vocês repararam que na declamação desse pequeno trecho há uma certa musicalidade e parece que quando você vai entoando ela, você vai declamando, parece que você está rufando um tambor, né? Porque ela tem isso, ela tem essa sonância entre as rimas dela. Tem uma outra poesia do Gonçalves Dias também que mais ou menos assim é uma poesia que exalta a mulher amada, né? Que coloca ela na figura inatingível, mas também tem uma certa musicalidade na poesia. O nome do poema, eu acho que é A Lira. Ele diz assim: se me queres aos teus pés ajoelhado, orgulhoso de me ver por ti rendido, ou já em mudas lágrimas banhado, volve impiedosa, volve meus olhos, basta uma vez. Mas se me queres rastejando sobre a terra, beijando a orla dos vestidos teus, calando as queixas que meu peito encerra, dize-me, ingrata, dize-me, eu quero, basta uma vez. Mas se antes folgas em me ouvires a lira, o louvor singelo dos amores meus, porque minha alma há tanto e em vão suspira, dize-me, ó bela, dize-me eu te amo, basta uma vez. A lira, se você acompanhar a declamação dela, você literalmente você pode sentir, né, o arpoar da lira ali, porque ele seguia as ritmas e a entonação com admiração, com paixão pela, né, pela musa amada, e ao mesmo tempo ele coloca ela como se ela desprezasse o amor dele, né? Porque a musa, a mulher amada é sempre a figura idealizada. Uma outra característica que tinha muito, principalmente no ultrarromantismo, que nós vamos ver também lá fora, né, como literatura gótica ou como os poemas góticos, né, é aquela coisa do pessimismo,
de você desistir de tudo, de você não ver graça nas alegrias da vida, em qualquer coisa que a vida te ofereça, né? Você não consegue encontrar uma razão, você, você sente um certo pessimismo na poesia, um certo pessimismo no amor também, né? E um certo desagrado com a vida. Isso é muito da característica do ultrarromantismo e da poesia gótica. O gótico que nós tivemos aqui no Brasil, que lá fora se conhece como John Stern, aqui dentro foi o Álvares de Azevedo, né? John Stern era um pseudônimo dele. Ele escreveu o livro Uma Noite na Taverna, muito bom. Aliás, eu falei desse livro para falar sobre foco narrativo. É muito interessante ver esse livro e ver também como que ele trabalha com essa questão do foco narrativo. Tem um trecho nessa poesia que ele fala: se eu morresse amanhã, ao menos viria a chorar a minha triste irmã. Ele fala de um jeito como se a morte fosse uma coisa quase que inevitável, fosse uma coisa que queria acontecer com ele, porque ele não vê mais graça na vida, ele não vê mais sentido na vida. Então a morte, ela segue para ele como um destino, mais ou menos assim. Então essas são as características da poesia romântica, e talvez vocês possam ver um pouco também da poesia romântica condoeira, que é aquela poesia que, que aborda a questão da abolição da escravatura, né? Da escravidão. Tem um trecho de uma poesia, acho que é de Castro Alves, que ele era conhecido como poeta dos escravos. A poesia dele era sempre engajada nessa questão do sofrimento deste povo, do abandono, inclusive do abandono espiritual, né? Porque a igreja, as pessoas que se diziam religiosas, né? Foram as pessoas justamente que escravizaram e que não trataram os escravos como sendo seus semelhantes. Deixa eu ver se eu me lembro de um trecho de uma poesia dele. Sou como uma corça triste que vive na beira de um rio. As orvalhadas à noite me fazem tremer de frio. Esse é um trecho da poesia dele. Se não me engano, se chama A Corça. Essas poesias do tempo do romantismo, elas eram bem características por essa questão do pessimismo, da brevidade da vida, né? De sonhar com o amor e o amor não acontecer, né? De desejar a liberdade, especialmente na poesia condoirista, né? De desejar a liberdade. E ela era muito focada na figura do homem como o grande herói, né? Como personificado como o grande herói, e da mulher como a criatura que era inatingível, que era perfeita e que ao mesmo tempo desprezava o amor, né, daquele que ditava a poesia, né, do eu lírico, né? Bom, no próximo vídeo eu vou falar a respeito da poesia barroca, que é um pouquinho antes do romantismo, né? Eu vou falar quais são as características dela, eu vou falar de um jeito bem facinho, com a minha linguagem bem facinha para as crianças entenderem. Bom, gente, até mais, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, se inscrevam se vocês quiserem e bom dia.